Nós falamos... O Juca queria fazer uma observação sobre o City. Não é jogar água no seu chope. Opa, mas, boa. assim, é bom a gente lembrar que o City está ganhando seu segundo título sob acusação de mais de 110 acusações da Premier League de irregularidades financeiras, que significa que ele estava gastando mais do que ele deveria porque os pagamentos eram feitos por fora. Até hoje, essa investigação não teve um julgamento e uma conclusão. Então, o trabalho do Guardiola é brilhante, dos jogadores é brilhante, mas o clube está sob uma discussão de se as suas práticas para a construção desse elenco são legítimas ou não. E está aí ganhando títulos. Acho que a Premier League já deveria ter resolvido isso. Ainda mais sendo a Premier League a liga que é e tal, não sei o quê. Vai ganhando, empilhando título atrás de título em campo absolutamente legítimos, mas com essa questão fora de campo. Aí ficou o Arteta se matando, fazendo um desempenho de 89 pontos e não consegue ganhar o título. Você sabe que eu fui fazer a comparação aqui, o Trajano. O Flamengo, que é o campeão que tem o melhor desempenho da história do Campeonato Brasileiro, conseguiu 90 pontos naquele time de 2019. O Arteta fez 89 e não conseguiu ser campeão inglês. Você vê o absurdo que é o Arsenal não ter ganhado esse título, né, de uma certa forma. É só porque o City é uma máquina avassaladora. Mas eu acho que a gente tem que levantar isso sempre quando os títulos do City... Muito bem. Lembrou muito bem. E eu quero dizer a você o seguinte, isso tudo que você disse é a pura verdade. E te digo mais. Adoraria ver os títulos do Manchester City caçados por corrupção, por não respeitar a legislação. Isto daria o título ao Arsenal, né? Esse é o título desse ano. Seria bicampeão. E mais do que isso, não tiraria o prazer que eu tive de ver o time do Guardiola jogar. Verdade. E o Guardiola... Não se apaga o que aconteceu no campo, né, Juca? Exatamente. Não quero ser campeão desse jeito, mas é bom registrar o que o Rodrigo registrou. Isso. Tá bem. Mas está registrado. Olha aqui, temos Copa do Brasil hoje, 7h30 da noite, começou Bragantino e Souza. Souza, que tem o nome mais brasileiro de todos os clubes de futebol do país, só faltava chamar Silva, mas chama Souza, tá de bom tamanho. E às 9h30 tem Vasco e Fortaleza, um jogo de risco, né, Rodrigo? O Vasco até teve um resultado bom, né? No Castelão, conseguiu empatar ali segurando Fortaleza, então agora o jogo em São Januário acaba tendo mais chances de vaga, mas eu acho que é meio a meio aí, não dá para se apontar um favorito aí nesse jogo, né? O Fortaleza é um time melhor que o Vasco, mas como está jogando fora de casa, não sei o que São Januário de fato é um estádio que empurra bastante se o time do Vasco ajudar, né? Porque quando dá uma virada de ânimo ali que o time não começa a andar e a torcida vira um pouco, né? Muito bem, vamos lá. Atlético, amanhã, na quarta-feira, temos Atlético Goianiense e Brusque. O Atlético está na frente e ganhou de 1-0. É meio que pule de 10, né? Que o Atlético siga. Uhum. Fluminense e Sampaio Correia, idem, né? Fluminense 2-0 na frente. Vitória e Botafogo. O Botafogo ganhou de 1-0 no Rio. Esse é um jogo perigoso, 7h da noite. É mais aberto. Corinthians e América. O Corinthians ganhou lá em Natal por 2-1. Nada indica que não vá se classificar. Sport e Galo no Recife, mas o Galo com vantagem de 2-0. Depois de ter sido surpreendido no Brasileirão, mas passou 2 semanas treinando. Amazonas e Flamengo. Flamengo ganhou só de 1-0 no Maracanã. Mas vai jogar em casa, né, Rodrigo? Vai jogar em casa de novo. Não acho que não é em casa, não. Acho que tem uma regra aí que não pode ter camisa do Flamengo no setor do setor que não seja o visitante. E o visitante tem 4.000 lugares. Eu não sei como é que ele vai encher o estádio dessa forma, porque ele cobrou ingressos lá a preços extorsivos e está dizendo que só pode entrar com a camisa do Flamengo em 4.000 lugares.
ou as pessoas vão entrar sem a camisa do Flamengo, vão torcer para o Flamengo do mesmo jeito, e aí vai estar a maioria de torcida, ou o estádio vai ficar vazio. É esse o cenário. Mas o jogo deve ser um pouco diferente do que foi no Rio, né? Que o Amazonas entrou muito fechado para levar o jogo, para ter um jogo aberto, né? Foi até o que o Adilson Batista falou, o técnico do Amazonas, para ter um jogo vivo, né? Em Manaus. E aí, agora, eu acho que o Amazonas vai ter que sair um pouco mais. Ganhou do Santos, né? Na Série B. Não é um mau time, não. Eu acho que é um jogo, não diria que é complicado para o Flamengo, mas não é um jogo facílimo, não. Eu acho que tem jogo ali. Você acha que Gabigol entra ou não? Eu acho que se o Tite puder evitar, ele não vai botar, né? Mas, não sei, o Pedro anda meio sentindo algumas coisas musculares, enfim, ele não está completamente inteiro. Então, pode ser que ele tenha alguma coisa no meio do jogo, precise sair, e aí entre o Gabigol. E aí vai ficar essa situação, provavelmente teremos uma situação meio constrangedora se isso acontecer. Você responda a nossa enquete. Você perdoaria o seu ídolo se ele vestisse a camisa de um rival? Responda, não deixe de responder. Já tem muito a primeira parcial? Vamos saber aqui o que nos diz Rubão, se nós temos. Temos aqui o comentário do Paulo Fernandes Júnior, dizendo, mas o presidente não tinha dito que, quando anunciou o patrocínio, que não tinha intermediário? A troco do que ele disse isso? Só perguntando para ele, né? Agora, olha, não perdoariam, Zé, 63%. Perdoariam 37%. Luca, e uma observação sobre esse patrocínio do Corinthians voltando, com essas comissões todas e a multa, o patrocínio do Corinthians ficou mais baixo que o do Flamengo. O patrocínio do Flamengo da PixBet foi reajustado, vai ser 105 milhões esse ano, eu até anotei aqui, 110 ano que vem. Então tem uma diferença de 25 milhões para o Corinthians nos 2 anos, que os dois do Corinthians são 120 milhões. E aí, como o Corinthians está pagando 25 milhões de comissão e no do Flamengo não tem comissão, já tiraria essa vantagem. Ainda está pagando 40 milhões de multa, ele não, na prática, na receita líquida, o contrato do Corinthians hoje em dia já é pior que o do Flamengo. E nós temos que ter certeza que a Vaidibet vai ficar, né? Porque já está ameaçando sair, dizendo que ela investiu no Corinthians para ter credibilidade e que está vendo o nome dela jogado, assim, em negociações sobre as quais ela não tem nenhuma responsabilidade, é necessário dizer. Eu não tenho nenhuma simpatia por casa de aposta nenhuma, gostaria de vê-las todas pelas costas, tá? Todas, sem exceção. Betano, que patrocina o Brasileirão, PixBet, que era quem estava no Corinthians, não era? Não era. PixBet é do Flamengo. Sim. Era para ela que o Corinthians tinha que pagar a multa, né? E agora, há quem diga até que a PixBet e a Vaidibet têm uma relação, né, Rodrigo? Vai se saber. Pelo que eu ouvi, não. O que explica o negócio da Vaidibet é que ela realmente é uma casa de aposta menos conhecida que as outras. Mas o que me explicaram no mercado é que você está entrando agora no período de regulação. Ou seja, todo mundo vai se inscrever o mercado vai se afunilar. Então, o patrocínio dela no Corinthians talvez faça um sentido porque ela está apostando alto para tentar se expandir no mercado no momento que você vai afunilar ali e, obviamente, se alavancar, porque hoje ela não movimenta tanta aposta. Mas para quem está começando um negócio faria sentido, né? Foi a explicação que eu já ouvi. Mas, de fato, ela é uma casa com muito menos volume que essas outras, que já estavam no mercado há mais tempo. Zé Trajano, na quinta-feira, às 19h, temos Botafogo de Ribeirão e Palmeiras. Está 2-1 para o Palmeiras. O jogo é no Santa Cruz, em Ribeirão. Alguma chance de zebra? Não, a expectativa em torno desse jogo não é o jogo. É a coletiva do Abel Ferreira pós-jogo, para se explicar também. É verdade. Né? É verdade. Será que até agora a coisa está meio nebulosa, esquisita. Há uma pergunta que ele não respondeu ainda. Você avisou o Palmeiras ou não avisou o Palmeiras? Para mim, essa é a pergunta essencial. Porque todo o resto tem jeito, né? Agora, essa pergunta é a pergunta essencial. Você avisou o Palmeiras ou não? Não, tem duas perguntas. Uma é essa. Avisar depois não adianta, né? Claro. Uma tem a ver com a outra.
Micael, você avisou ao Palmeiras que tinha assinado um pré-contrato lá com Al, sei lá o quê? Ah, tá. Não. Agora vem cá, tem a multa de 5 milhões de euros e tal. Sim. Quem é que vai pagar essa multa? É você Sim. ou é o Palmeiras? O Palmeiras estava sabendo que ia ter uma multa? Você está dizendo que não avisou? Depende muito do aviso, né? Depende do aviso. Uma coisa é uma hipótese dele ter falado assim, ó, eu acabei aceitando uma proposta aqui e tal, não sei o quê, vou assinar com eles, bababá. E aí o Palmeiras fala, não, se você já assinou, nós assumimos isso para você ficar e tal, e aí a multa, eventualmente, o Palmeiras teria uma responsabilidade. Outra coisa, ele não falou nada e aparece o negócio. Aí o Palmeiras não tem nada a ver com a multa, né? Claro. Se ele falar que não, por que o Palmeiras tem que pagar a multa, então? Não é? Então, a segunda pergunta tem a ver com a primeira resposta. É isso. Curioso. Agora, o jogo em si, o Botafogo não está lá bem das pernas, né? Está meio mal das pernas, o favorito. E dá gosto quando a bola vai para o Estevão, né? O Estevão, porque o Rafael Veiga não veio jogando aquilo, o Rony quer ir embora, mas é o favorito, é o Palmeiras. Mas a expectativa é pós-jogo. Criciúma e Bahia. Tá 1-0 pro Bahia. 7 horas da noite. Esse é um jogo perigosíssimo pro Bahia. Ou não? O Criciúma tem um jogador que de onde é? Que parece que é um sucesso nas redes sociais. Ele é inglês. Ele é inglês, né? Ou francês? Mas o sobrenome dele é francês. O nome que ele usa é francês. É Boise, né? Eu não lembro como é que é. Ele virou um personagem aí, porque ele é super simpático, fica falando do Brasil, tá tentando entender o futebol brasileiro, fica comentando os jogos na internet. É um personagem que já ganhou uma simpatia entre as torcidas. E é um jogador habilidoso, já jogou a Premier League, né? Não é um jogador que saiu do nada, mas já ganhou uma simpatia por essa coisa dele estar se envolvendo de fato. Diz que tá aprendendo português, está escrevendo em português nas redes sociais aí. Cuiabá e Goiás. Tá 1-0 pro Goiás, jogo em Cuiabá. É jogo duro, jogo que, claro, o Goiás leva um certo favoritismo, mas não é garantia. E Ceará e CRB, outro jogo duro, tá 1-0 para o Ceará, mas é em Fortaleza, quer dizer, o Ceará tem mais chance de levar, mas são 2 times de Série B que estão brigando. E finalmente, às 9h30 da noite, tem o São Paulo e o Águia de Marabá. Tá 3-1 para o São Paulo. Acho que não teremos Morumbi com 50 mil pessoas, mas teremos uma tranquila vitória são paulina, né, Zé? Bom, tem que perguntar para o Arnaldo e o nosso âncora, o que é que eles estão achando de... Não, aí favas contadas e tal. O pessoal que vai se divertir comendo aquela pizza no fim, na rua, o pernil na entrada. Agora eu gostaria de saber por onde anda o James Rodrigues. Onde é que anda? Ele está treinando, não treina, já foi embora, está recebendo em dia, não é? Treinando, alimentando o TikTok, o Twitter, entendeu? Maluco, né? Esse é o caso, né? Era isso. O Muricy disse que ele não deu certo mesmo, o presidente disse que não vai... Então, acabou, então o cara não está mais, mas está lá. O Casado falou que ele vai sair provavelmente no meio do ano, né? Mas continua lá. Quem vai comprar? É pouco provável que alguém se interesse, né? É incrível. Aliás, não sei por que ele não volta para a Colômbia para jogar lá num time da Colômbia. De dinheiro ele não deve estar precisando, né? Com a carreira que fez. Mas sempre aparece. Ele já andou por aí, né? Mas sempre aparece um time daqueles que tem dinheiro, mas no mundo meio esquisito. Olha, talvez ele jogue nos Estados Unidos. Eu vou dar uma boa dica aqui. Estados Unidos. É possível. Né? Vamos ver o que o Rubão está dizendo aqui. O Rubão sabe tudo, você sabe, né? O Rubão mandou um comentário do Rafael Gomes. Juca, para quem vai sua torcida nas semis da NBA? Olha, amigo, vou dizer o seguinte, estou muito frustrado com a NBA, porque o time que eu adotei, porque, enfim, o Golden State caiu fora também. O time do brilhante Jokic. E aí eu não estou mais muito interessado. Hoje tem Boston e sei lá quem. O Boston vai ganhar.
O New York também caiu fora, o New York Knicks, que seria legal. Né? Não estou muito entusiasmado. Você vê, nossos amigos estão vendo o cartão vermelho hoje, vão notar a diferença de quem acompanha o basquete raiz, quem é torcedor de time pequeno, sabe? Quem curte o esporte pelo esporte, sem essa coisa de intermediário, de atravessador. Eu, por exemplo, eu estou acompanhando, sabe o quê? Minas e Franca e Flamengo e Bauru, as semifinais da NBB. Enquanto o nosso amigo aí, o Juca, fica lá, sabe, vendo NBA pela madrugada, se irritando. É verdade. É verdade. É verdade. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Agora, olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso fazer aqui um esclarecimento. Um esclarecimento importante. O Rubão a que me refiro a cada minuto é o nosso Rubão. Rubão Lisboa. Não é o tal Rubão do Corinthians, pelo amor de Deus. Não confunda. Não tem nada de corintiano, inclusive, né? O Rubão Lisboa, não. O Rubão Lisboa é o único Lisboa que torce para o Palmeiras. Né? Faz nenhum sentido, né? Mas ele fazer o quê? Ele torce para o Palmeiras. Não vou eu, a essa altura da vida, fazer ele mudar de time. Né? De jeito nenhum. Muito bem. Agora vamos abordar uma questão que não é mole, não. Renato Portaluppi, o famoso Renato Gaúcho, propôs que neste ano não haja rebaixamento no Brasileirão. Não é que não haja para os 3 gaúchos. Não haja rebaixamento. Mas haja ascensão. Ou seja, você tem acesso, mas não tem rebaixamento. Ano que vem teríamos um campeonato de 24, o que vira uma bagunça, mais bagunçada do que já é o nosso calendário. Eu odeio essa ideia, brigarei contra ela, embora eu admita discutir que não haja queda dos 3 gaúchos. Eu acho que é uma coisa diferente. Eu sei que os 17 restantes, pelo menos 10 dos 17 restantes vão ficar muito preocupados e provavelmente não aceitarão, né? Mas, enfim, eu queria ouvi-los, começando pelo mais velho, Zé Trajano. Olha, é uma confusão tão grande, eu acho que as pessoas ficam procurando saídas. E até me surpreendeu essa entrevista do Renato. Era um Renato, não era o Renato fanfarrão, o Renato do futebol, o Renato metido a bem. Claro, teve um lampejo disso, mas não se preocupado com o seu estado. Né? O Renato Gaúcho, ele é de lá. E ele se emocionou, inclusive, falando dos problemas que o seu povo, que sua gente vem passando. E cada um aponta uma tentativa de saída. É não rebaixamento, é rebaixamento só de não sei o quê. Antes era a paralisação do brasileiro. Né? Agora o brasileiro está parado, a Série A parada por 2 semanas. Então eu confesso que eu fico confuso com tudo isso. Como está tudo confuso. Quem é que tem uma saída? Como é que vai se dar a recuperação do estado do Rio Grande do Sul? Li que a recuperação lá do Grêmio vai se dar em setembro, para ficar tudo em ordem, para poder sediar jogos e tal, e que o Beira-Rio teria condições de ser recuperado antes. Né? Há até uma sugestão, acho que é do Andrei, dizendo que seria uma coisa fraterna, uma demonstração de solidariedade, se os dois ocupassem o Beira-Rio, se o Beira-Rio e o Inter as suas instalações para o Grêmio. Eles estão fazendo uma camisa única, Zé. Então você vê tantas nuances, a camisa 1 agrada a Inter, Grêmio, mas não para jogos oficiais. Eu estou meio perdido nessa história toda. Eu fui a favor da paralisação, continuo falando, que sim, mas essa ideia de rebaixamento, não rebaixamento, sobe aqui, desce ali, volta. O que me agradou foi essa história de Inter e Grêmio poderem dividir o espaço lá no Beira-Rio. Mas quando? Quando é que vai se dar isso? É tudo muito confuso. Nós estamos vivendo uma situação inusitada que jamais podíamos pensar que fôssemos viver.